gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Não sei quem já está aí, a gente vai esperar só um pouquinho para ver o pessoal, né? O pessoal vai chegando, a gente precisa esperar só uns minutinhos até todo mundo já poder acessar aqui a live. Essa é a primeira mesa do evento de extensão Poéticas da Canção, ok? Aguardando mais um pouquinho. Tem gente chegando ainda. Estou só vendo aqui pelo YouTube quem está chegando. Já tem o pessoal chegando aqui. Boa noite a todos. Acho que agora já podemos, né, Rodrigo? Rodrigo é o nosso suporte técnico aqui, gente. Boa noite. Então, essa é a nossa primeira live do evento de extensão Poéticas da Canção, hoje com o Fernando Baião Viotti, que vai falar para a gente sobre a poesia de Bob Dylan. Vou apresentar para vocês um pouquinho desse projeto, né, que já está na sua segunda edição, fazer os agradecimentos e, na sequência, a gente chama o Fernando para poder falar para a gente. Bom, eu sou a Patrícia Chanelli Ricarte, sou pós-doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e esse projeto de extensão, o Poéticas da Canção, faz parte das atividades da minha residência pós-doutoral no POSLIT, o programa de pós-graduação em estudos literários da UFMG, onde sou bolsista do PNPD, que é o Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. A minha bolsa, né, começou em 2017, essa já é a segunda edição desse projeto, que é, né, como eu disse, uma das atividades, a bolsa envolve também atividades de pesquisa e de ensino, e eu sou supervisionada nessa pesquisa pela professora Silvana Pessoa de Oliveira, que é também quem responde pela supervisão geral dessa extensão aqui. Então, como eu disse, essa já é a segunda edição, tá? Que desta vez está sendo totalmente online em razão da pandemia de Covid-19. O primeiro Poéticas da Canção foi realizado em março de 2019, em formato de minicurso presencial. Na ocasião, o professor de música Tiago Casarim, do IFG, veio à Fale e deu um curso baseado em sua pesquisa sobre os slams, as batalhas de rap, destacando os aspectos musicais e poéticos dessas performances. O Tiago, portanto, também é um parceiro do projeto, que inclusive na época, quando a gente fez a primeira edição ainda, ajudou até a pensar o formato, né, que no início era minicurso, ajudou até a pensar nesse nome, Poéticas da Canção, para batizar a estação extensiva, que se quer também integrativa e interdisciplinar, porque está nesse diálogo mesmo, né, entre literatura, entre poesia impressa e canção. Neste ano, a minha ideia, conversando com a professora Silvana, foi trazer pessoas da área dos estudos literários que desenvolvem pesquisas acerca das questões musicais. Então, serão 4 noites, 4 lives, todas às 19 horas. Começamos hoje e vamos até quinta-feira, 24 de setembro, com palestras que versam sobre diferentes produções, tanto do cancioneiro contemporâneo, no caso não só brasileiro, mas como a gente vai ver hoje mesmo, Bob Dylan, né? Poeta e músico norte-americano, quanto da poesia impressa. E, no caso, a poesia portuguesa contemporânea impressa, que faz referência ao universo da música e que é, em particular, o tema da minha pesquisa no pós-doutorado na UFMG. Então, hoje começamos com a live do Fernando Baião Viotti e seguimos até quinta. Amanhã a gente tem, né? Amanhã, terça-feira, 22 de setembro, às 19h, a minha live, intitulada Música e Biografia na Lírica Portuguesa Contemporânea, com mediação da queridíssima Yara Augusto, professora do Cefet MG. Na quarta, 23 de setembro, o professor Leonardo Davino, da UERJ, apresentará a conferência Caetano Veloso, cantor e revisor do cânone de poesia, e será mediado pela Valéria Soares Coelho,
que é pesquisadora do Polo de Pesquisa em Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea da UFMG. E, por fim, na quinta, 24 de setembro, teremos a presença do professor Acauã de Oliveira, da UPE, que nos brindará com a palestra Racionais MCs e a fundação de um novo paradigma estético, que será mediada pelo Sérgio Lima, também pesquisador do Polo. Eu gostaria, então, de agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, e até quem vai também depois pegar já a live gravada. Eu sei de muitos estudantes e professores que, nesse momento, estão fazendo, né, estão tendo suas atividades remotas de ensino. O pessoal da FARO, por exemplo, tem muita gente agora tendo aula nesse exato momento, então pode ver depois. Quero agradecer a todos, né, que estão aqui, que vão ver depois. Sabemos que não é fácil acompanhar as lives em tempo real, nessa rotina tão diferente pela qual todos estamos passando neste momento. Então, ter vocês aqui prestigiando este evento, que está sendo feito com tanto carinho e com empenho totalmente pessoal de cada um aqui, ou seja, sem qualquer apoio financeiro, mas com um apoio institucional importantíssimo, é muito importante, é muito especial para a gente, tá? A gente sabe que os tempos têm sido difíceis, né, para as universidades públicas no Brasil. Então, esse evento é mais assim uma atividade mesmo de resistência a tudo isso que a gente tem passado, para oferecer alguma coisa do que a gente produz mesmo nessas instituições para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral, que é esse o papel mesmo da extensão. Quero agradecer a cada um dos palestrantes que gentilmente se dispuseram a vir falar para a gente, mesmo com todas as atividades que estão cumprindo neste semestre tão tenso, a cada um dos mediadores, que também estão doando o seu tempo para nós aqui com toda a generosidade possível, e ao pessoal do Polo de Pesquisa em Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea, sobretudo a Silvana, coordenadora do Polo, que tem nos oferecido todo o apoio e aval necessários para realizar esses encontros. Um agradecimento também ao POSLIT, à FALE UFMG, ao SENEX, que é o Centro de Extensão da FALE, e à CAPES, que financia meu pós-doc. E agradeço encarecidamente aos colegas de perto e de longe, aos estudantes de letras e de outros cursos, aos alunos da FALE e a todos os amigos que estão aqui hoje para nos apoiar. Quero agradecer ao professor Nilson Carvalho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Garanhuns, que é meu amigo dos tempos de UFG, em Goiânia, e foi quem intermediou meu contato com a Cauã, que eu não conhecia até então, pessoalmente, né? A não ser mesmo pelo trabalho dele. Então, abraços a todo mundo. Também preciso confessar a vocês que tudo isso está sendo possível graças ao apoio gentil, prestativo e muito simpático do Rodrigo Noronha, aluno da graduação na Faculdade de Letras da UFMG, que é o nosso monitor e o suporte técnico voluntário. Aliás, voluntaríssimo, está fazendo tudo isso de coração mesmo. Sem ele seria impossível. Então, Rodrigo, toda a minha gratidão a você e também a Natália, queridona, que te cedeu um tantinho aí para a gente. Agradeço mesmo, de todo o coração. E antes de começarmos a parte principal, que é a fala do Fernando, gente, só um lembrete. Aqueles que quiserem certificado de participação como ouvinte no evento, podem enviar e-mail para depois da música, @gmail.com. Não tem acento nenhum, tudo junto, sem acento. Esse e-mail vai estar aí na descrição desse vídeo, tá? Então, vocês podem mandar esse e-mail para a gente apenas com o nome completo, falando que é para fazer inscrição para certificado e também com o número de CPF. Porque como se trata de um evento de extensão, a gente precisa prestar contas, né, na universidade, dessas participações, e aí há a necessidade mesmo mínima, né, de registrar pelo menos o CPF de vocês aí para a gente poder fazer essa prestação de contas, tá? Então, os certificados serão enviados a vocês por e-mail também, e após a realização de todas as lives, tá? Depois que terminar o evento, a gente vai enviar esses certificados por e-mail. Pessoal que mandou bastante e-mail para a gente hoje a gente recebeu muita coisa e não teve condição de responder. Respondemos só os que recebemos até o fim de semana, mas ao longo da semana a gente vai respondendo para confirmar a inscrição. De todo modo, quem já escreveu lá para o e-mail, depois da música, @gmail.com, já está com a sua inscrição confirmada. Porque, afinal de contas, aqui vocês podem tanto ver ao vivo, né? As lives todas, como podem depois acompanhar pelo YouTube, que elas vão ficar gravadas. Então, a gente não está tão preocupado que vocês tenham que comprovar, né, assim, que assistiu tudo, né? A gente vai, enfim, né, dar esse crédito para todo mundo, porque para a gente também é muito difícil controlar, né, uma audiência que se faz de casa, né, pelo YouTube. Então, o que a gente pede mesmo é isso, que vocês oficializem essa inscrição pelo e-mail, tá? Com o CPF. Então, agora vamos começar, já podemos chamar o Fernando Baião Viotti.
Olá. Tudo bem, Fernando? Boa noite, Patrícia. Boa Boa noite a vocês que noite. estão nos assistindo aí. Boa noite. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. A gente trabalha anos em cima de um tema, então é sempre um prazer ter a oportunidade de falar sobre os nossos objetos de estudo, né? Então, te agradeço pela oportunidade, agradeço aos que estão aí nos ouvindo, e um agradecimento especial para a Silvana, que foi minha orientadora Verdade. de doutorado, da minha tese. E vamos lá, Vamos lá. Olha, Fernando, eu que te agradeço imensamente assim, pelo seu apoio mesmo, assim, que prontamente você estava até, né, num processo, né, aí de mudança e prontamente se dispôs a participar. Eu acho que um tema como esse também, o público também, né, o leitor, né, da tese fica com essa ansiedade de te conhecer, né, de ver quem é a pessoa por trás daquele texto. Eu tive a honra de ler seu texto, então a gente te agradece imensamente, já era uma coisa que eu queria há algum tempo e felizmente agora a gente pôde concretizar. Vou te apresentar um pouquinho aqui e aí você, em seguida, já pode continuar aí, tá? Só a gente fazer aqui um pouco as honras, tá? Falar um pouquinho do trabalho do Fernando, tá? Bom, então hoje temos, né, essa presença muito especial do Fernando Baião Viotti. A conferência do Fernando se intitula Identidade e Máscara nas Canções de Bob Dylan. O Fernando é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG, com a tese O Mundo Feito de Ferro, a lírica de Drummond e Bob Dylan. Possui mestrado em Estudos Literários também pela UFMG, com a dissertação em Encenação do Sujeito e Indeterminação do Mundo, um estudo das cartas de Guimarães Rosa e seus tradutores. Possui graduação em Letras pela mesma universidade e tem publicações sobre Bob Dylan, Guimarães Rosa, a ficção de Godofredo Rangel, epistolografia e ficção brasileira e portuguesa do século XX, além de ensaios sobre literatura e experiência. Teve também atuação como professor associado na UFOP, onde lecionou literatura brasileira, portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa. Então, Fernando, agora eu deixo aí com você. Obrigado, Patrícia. Boa noite novamente a todos. Bom, a primeira... gostaria de falar um pouco sobre esse título, né? Justificar um pouco esse título, que, quer dizer, eu defini assim, de uma maneira meio no susto, e até, curiosamente, há alguns dias eu mandei o convite para um amigo aqui, que uma famigerada piada da qual não posso escapar, né? Depois que leu o título, me falou, de fato, máscara, um tema bem atual. Mas, na verdade, a gente vai falar aqui de outro tipo de máscara, outras máscaras. Mas, de qualquer forma, o título me incomodou um pouco, porque é um tema, na verdade, mais visível quando se toma o conjunto da obra do Dylan, mais do que em canções específicas, eu diria. Então, é um tema mais fácil de distinguir a partir, inclusive, de manifestações não necessariamente contidas em canções específicas. De qualquer forma, eu escolhi algumas canções sobre as quais vou falar para vocês, e para ver se a partir do exame, então, em conjunto dessas canções exemplares de determinados períodos da carreira do Dylan, a gente consegue mostrar um pouco do que se trata, afinal de contas, falar em identidade e máscara nas canções de Bob Dylan, na obra de Bob Dylan, ou identidade e máscara em Bob Dylan. De certa maneira, eu até me arrependi um pouco desse título, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu quero pedir a Patrícia, só um pequeno detalhe, pedir a Patrícia para quando tiver faltando aí uns 10 minutos para o fim da minha fala, que está prevista aí para em torno de 40 minutos, só para a Patrícia me avisar aqui no chat, para poder a gente ter tempo para vocês colocarem perguntas, para a gente conversar um pouco ao final aí. Bom, a primeira não é exatamente uma canção, mas uma gravação que eu gostaria de mostrar para vocês,
é uma passagem de um concerto, um comentário do Dylan durante um show que ele fez em 31 de outubro de 1964, na noite do Halloween. Esse show é conhecido como Noite do Halloween, e o Dylan faz esse comentário após a execução de uma canção chamada Gates of Eden. E eu vou começar mostrando para vocês esse trechinho desse comentário do Dylan. Bom, esse comentário, né, como eu disse, foi feito após a execução dessa canção Gates of Eden, e o que o Dylan diz, né, esse concerto foi lançado em CD depois na Bootleg Series, de número 6, foi lançado, se não me engano, em 2005 ou 2006, mas já circulava como gravação pirata há alguns anos, né, que é, como eu mencionei, conhecido como Halloween Concert. E o comentário que o Dylan faz é o seguinte: não deixem isso assustar vocês, é apenas a noite do Halloween. Eu estou com a minha máscara de Bob Dylan, estou mascarado. Bom, o que essa brincadeira, né, essa blague do Dylan pressupõe a princípio? Em primeiro lugar, a gente poderia dizer que essa figura, então, que nós conhecemos como Bob Dylan, né, essa pessoa, esse artista que nós conhecemos como Bob Dylan, seria, na verdade, um construto, né? Seria um artifício, seria uma identidade construída a partir de um artifício. Esse artifício ele pode ser construído de diversas formas. Ao comentar as canções, eu vou tentar aprofundar esse tema. E uma ideia, então, que essa seria uma primeira ideia, né, de que é um artifício. A segunda ideia é que esse artifício, portanto, seria necessariamente seria um falseamento, né? Eu diria que não necessariamente, né? A gente tem até uma das motivações para escolher esse tema, né, identidade e máscara, vem do fato de que esse tema é um tema central num livro do Michael Hamburger, teórico alemão, que tem um livro clássico sobre teoria da poesia chamado A Verdade da Poesia. E dentre os temas que o Hamburger elege como os principais da poesia contemporânea está o das máscaras, né, que, aliás, é o título de um dos capítulos do livro. Há outros 2 capítulos relacionados a isso, um chamado Identidades Perdidas e outro Personalidades Múltiplas, e todos esses 3 capítulos giram, então, em torno dessa ideia. Eu vou citar aqui uma passagem do Hamburger, que é a seguinte: a consciência que o poeta lírico tem de sua liberdade peculiar para escapar a ela inteiramente e ocupar algum outro corpo. Quer dizer, essa liberdade do poeta, então, que de certa forma acontece na poesia contemporânea, em autores diversos, né? O Hamburger, na sequência, menciona, citando o Hamburger novamente, os poetas de Valéry, Pound e Pessoa fizeram um uso amplo e variado dessa liberdade. A verdade da poesia se tornou inseparável do que Oscar Wilde chamou de a verdade das máscaras.
Bom, então, esse recurso, né, o uso das máscaras, seria, então, um tema central da poesia lírica, principalmente no período da partir de Baudelaire, né, meados do século XIX, e eu vou tentar ver como que essa blague do Dylan, de certa maneira, tenta dialogar com a questão das máscaras, com o problema das máscaras no âmbito do exercício da lírica. Me parece, né, ao final aqui da nossa fala, vamos ver se eu vou poder convencê-los ou não disso, quer dizer, mas a impressão que eu tenho é que, naquele momento, em 1964, o Dylan, ainda um jovem compositor de 23 anos, já estava bastante atento a essa questão, né? Já estava bastante atento ao uso da máscara como um artifício, quer dizer, como um procedimento, então, da lírica, que ele, de certa maneira, estaria aplicando como um precursor, né, ao mundo da canção popular, trazendo para o mundo da canção popular. Eu vou, quer dizer, uma última citação aqui do Hamburger, né, em que ele diz o seguinte: dificilmente há um poeta moderno digno de ser lido que não solicite ao leitor que entenda e leve em consideração a verdade das máscaras. Então, de certa forma, quer dizer, quando lemos poesia, quando identificamos na canção um eu que fala, esse eu não necessariamente é o fruto, esse eu não necessariamente é uma questão que pode ser óbvia para aqueles que são da área dos estudos literários, mas não necessariamente óbvia para os que não têm tanta familiaridade assim com a teoria da lírica, de que o eu que fala no poema não necessariamente coincide com o eu empírico, né? Com o eu que possui CPF. Bom, eu vou mostrar aqui algumas canções, então, do Dylan, para a gente tentar ver de que maneira ele trabalharia, né? De que maneira ele trabalharia essa questão das máscaras no decorrer da sua obra. A primeira canção que eu vou mostrar se chama Bob Dylan Blues, é do disco Free Healing Bob Dylan, de 1963. Eu, na verdade, não vou tocar a canção toda, vou tocar apenas um trecho aqui para vocês, depois fazer uma tradução. Me perdoem as traduções mais ou menos literais, assim, né? Não esperemos assim uma tradução polida, né, que tente reproduzir em português o brilho do original, mas apenas para dar a vocês uma ideia do que de que o compositor está falando. Então vamos lá, Bob Dylan Blues. Agora, essa é a introdução da canção, primeira estrofe. Vou passar agora para a última estrofe, onde está o trecho que eu gostaria de comentar mais demoradamente. Bom, como vocês podem ver, essa canção é um folk clássico, né? A forma que era a forma por excelência que o Dylan praticava no começo da carreira. Essa última estrofe, eu vou fazer uma tradução rápida aqui, vou ler primeiro em inglês, fazer uma tradução rápida, né? Well, look at here, buddy. You want to be like me. Pull out a 6-shooter and rob every bank you can see.
Tell the judge I said it was all right. Bom, olha aqui, amigo. Você quer ser como eu? Saque o seu revólver e roube cada banco que você vir. Diga ao juiz que eu disse que está tudo bem. Bom, então, basicamente, duas questões que eu gostaria de comentar sobre essa canção. A primeira é o quanto ela projeta, então, uma determinada personagem, né? Que seria a personagem do fora da lei. Ou, se pensarmos nas outras estrofes que eu até não toquei aqui para vocês, quer dizer, é uma personagem que é um outsider, pode ser o fora da lei ou o andarilho, né? Isso, de certa maneira, está pressuposto na letra. Mas, mais do que isso, do ponto de vista formal, quer dizer, a canção tem duas características muito marcantes. Primeiro é a voz que o Dylan utiliza na canção, né? Eu digo voz que utiliza, porque o Dylan, na verdade, não tem uma voz, né? Ele tem vozes distintas, e conforme o período da carreira que a gente aborde, essa voz pode mudar muito. Então, essa voz é a voz do trovador folk, né? Do cantor popular, cuja matriz maior para o Dylan naquele período era o Woody Guthrie, né? Que foi o primeiro, digamos assim, o primeiro modelo que ele segue, digamos, a primeira máscara que o Dylan utiliza, então, seria essa máscara do trovador folk, né? Mais do que isso, a canção também tem uma característica que me parece bastante ousada, né? Quer dizer, um compositor, então, na época, com 22 anos de idade, que compõe um blues chamado Bob Dylan's Blues, quer dizer, esse formato, essa tradição do talking blues, né? Até um disco, se não me engano, do Bob Marley, que acho que tem esse título, né? Essa tradição do talking blues, quer dizer, eram canções que se dedicavam a falar de um determinado evento marcante da história popular, ou da causística popular, né? O causo, que nós aqui em Minas Gerais teríamos como o causo, né? E a tradição do cancioneiro popular norte-americano teria como, quer dizer, esses causos, então, que são contados na forma de um blues. Ou um blues que fala de um determinado personagem notório, né? Então, nessa canção, o Dylan, ainda muito jovem, ele se coloca como sendo a personagem. Então, nós já temos aí, quer dizer, de certa maneira, essa ousadia do compositor em se projetar como personagem, essa aderência a uma figura, quer dizer, essa tentativa de reproduzir o que seria o seu herói, né? O seu herói na música daquele momento, que é o Woody Guthrie. Essa seria, digamos assim, a primeira máscara que o Bob Dylan utilizou, né, no começo da sua carreira. A gente poderia dizer nos 3 primeiros discos, pelo menos, assim, essa identidade do trovador folk está projetada de uma maneira basicamente inequívoca, né? Uma derivação interessante dessa, quer dizer, uma máscara que se sobrepõe a essa máscara do trovador folk, é a do ativista, porque as canções do ativista político, o que já era uma tradição do folk, né? Canções temáticas voltadas para temas sociais ou políticos, e de certa forma, o Dylan, naquele primeiro período também, quer dizer, até hoje, né? Existe essa impressão de que o Bob Dylan, para muitas pessoas, o Bob Dylan ainda é aquele trovador dedicado principalmente a escrever e interpretar canções de protesto. Bom, isso, então, seria uma marca daquele período. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra canção, que é do disco Bring It All Back Home, de 1965. E vamos tentar ver, a partir dessa canção, que outra máscara a gente poderia imaginar projetada aqui e de que maneira essa máscara se projeta. A canção se chama It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding. Eu vou tocar aqui também apenas o começo, né?
Bom, então essa canção, It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, é uma canção do disco Bring It All Back Home, 1965, e aqui nós já temos uma diferença bastante relevante, que está, quer dizer, eu vou até fazer a leitura primeiramente, depois deixar para vocês talvez até perceberem, né, antes da minha fala, o que seria essa diferença. Vou ler então primeiro essa estrofe no original. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon, there is no sense in trying. Aqui na tradução, na minha tradução literal aqui, seria: a escuridão ao raiar do meio-dia ensombrece até a colher de prata. A lâmina artesanal, o balão da criança, eclipsando tanto o sol quanto a lua. Entender, você percebe logo. Não há sentido sequer em tentar. Bom, aqui, o que nós teríamos, se pensarmos aqui em comparação com a primeira canção, algo que inicialmente já chama atenção é que, enquanto lá nós tínhamos uma narrativa linear e bastante prosaica até, né? Aqui a gente já percebe uma projeção de imagens, né? Não há exatamente, e a canção toda se desenrola com esse mesmo tom, né? Há uma projeção de imagens surreais, quer dizer, há uma ênfase na linguagem, né? O darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, é uma ênfase na linguagem que permanece no decorrer de toda a canção. A gente já percebe um procedimento que é bastante típico também da poesia moderna, destacado pelo Hugo Friedrich, né, no livro clássico Estrutura da Lírica Moderna, em que ele cita as categorias negativas da lírica a partir de Baudelaire, né? Entre elas a decomposição e a deformação, quer dizer, que nós já temos esses procedimentos, então, aplicados ao universo da canção, né? A escuridão ao raiar do meio-dia, e no decorrer da canção isso vai se repetir, né? Até no próprio refrão, quer dizer, está tudo certo, mãe, eu apenas estou morrendo, né? Seria até, inclusive, o título original da música, que depois se torna: está tudo certo, mãe, eu estou apenas sangrando. Quer dizer, essa arte, então, essa formulação da linguagem que meio que desobjetiva as coisas, ou que cria imagens surreais e, a princípio, tentam fugir, né, que tentam fugir um ordenamento lógico ou racional, é uma característica muito forte desses 3 discos posteriores do Dylan, né, de 65 e 66, o Bring It All Back Home, o Highway 61 Revised e o Blonde on Blonde. E uma outra característica desse período é o uso, é a adesão ao rock. Quer dizer, o Dylan deixa, então, de ser aquele trovador folk com a sua guitarra, com o seu violão e a sua gaita, né? E passa a fazer rock and roll, com uma banda clássica de guitarra, bateria e baixo, né? O que na época foi motivo de escândalo, choro e ranger de dentes para os puristas do folk, que não aceitavam que o bardo, né, o poeta do protesto, o porta-voz dos oprimidos, passasse então a fazer rock and roll, que era um ritmo, um estilo identificado ao comercial, quer dizer, tido como comercial, tido como popular, né? O popularesco, digamos assim. E essa seria, de certa maneira, quer dizer, esse roqueiro, então, que está mais interessado, e ao invés de dar respostas para os problemas da sua geração, ou ao invés de não propor soluções, mas ao invés de chamar atenção para as mazelas políticas e sociais do mundo ao redor, se volta mais
para o mundo interior da mente, quer dizer, para a subjetividade, para a linguagem como ponto de ênfase, né, da arte que ele estava interessado então em fazer. Então, a gente teria, então, nesse período, essa segunda máscara, né? A máscara do roqueiro. Do roqueiro e do poeta, quase um simbolista francês, digamos assim, né? Muito interessado nessas categorias negativas que o Friedrich destaca, né? A deformação, a decomposição, e a própria despersonalização, né? Na medida que muitas das canções não projetam exatamente uma individualidade facilmente distinguível, né? Projeta-se mais uma mistura de uma individualidade marcada por contradições. Bom, esse seria então o segundo momento. Eu vou mostrar para vocês agora uma terceira canção, que é do disco Self-Portrait, de 1970, em que vocês vão perceber, já teremos aí uma nova e bastante diferente projeção ou máscara. A canção se chama All the Tired Horses. Bom, essa foi All the Tired Horses, do disco Self-Portrait. É uma canção, em primeiro lugar, que tem apenas uma estrofe, né? Que diz All the tired horses in the sun, how it's supposed to get any riding done, né? Que nós poderíamos traduzir como todos os cavalos cansados sob o sol, como eu poderia cavalgá-los, ou como eu poderia... vamos deixar com como eu poderia cavalgá-los, acho que transmite a ideia do original. Essa estrofe, ela se repete, né? A voz do Dylan não aparece na canção em momento algum, né? É um coro de vozes femininas. Há um conjunto de cordas, né, tocando ao fundo, vocês devem ter notado. Então, quer dizer, o que acontece nesse momento, né? Quer dizer, após, então, esse período em que esse compositor produz esses 3 álbuns com canções cujas letras superavam em extensão quaisquer outras canções que já haviam surgido, né, na música popular, quer dizer, canções de Like a Rolling Stone com seus 6 minutos, né, quando foi lançada, ela era tocada nas rádios, as rádios tocavam apenas metade da canção, né, apenas os 3 minutos iniciais, porque não havia essa... Era inimaginável imaginar que uma canção popular que fosse tocar no rádio pudesse ter 6 minutos, né? No disco posterior, quer dizer, Blonde on Blonde, há uma canção Sad-Eyed Lady of the Lowlands, que tem mais de 12 minutos, com letras complexas,
como eu mostrei aqui no caso de It's Alright Ma, letras que tentavam repetir procedimentos sofisticadíssimos, né, do universo da poesia contemporânea, da lírica contemporânea. E em 1970 o Dylan vem com esse disco chamado Self-Portrait, autorretrato, em que ele se autorretrata a partir de uma primeira canção, essa canção é a canção de abertura do disco, onde a voz dele não aparece em primeiro lugar, né? A voz que era e continua sendo uma marca registrada, sequer aparece na canção. A letra é isso que eu mencionei para vocês, né? Apenas 2 versos que se repetem indefinidamente, e do ponto de vista sonoro, quer dizer, nada mais distante do que o rock and roll cru, né? Com baixo, guitarra e bateria dos discos anteriores, né? De meados da década de 60, do que um conjunto de cordas. Então, ali, quer dizer, a gente já teria, então, uma nova projeção de uma nova máscara bastante distinta das anteriores, né? A última canção que eu vou mostrar para vocês é do disco Modern Times, de 2006, perdão. É uma canção chamada Ain't Talking. Eu vou tocar também apenas o comecinho aqui. Até agora, até não vou enfatizar muito a letra, que, na verdade, o que eu quero chamar a atenção é um outro aspecto, e o nosso tempo também está ficando já um pouco curto. Então, vou tocar para vocês um pedacinho aqui de Ain't Talking. Bom, essa é Ain't Talking, do disco Modern Times. É curioso que há um estudo publicado recentemente, posso até procurar para vocês aqui, se oportunamente eu vou tentar procurar aqui se eu tiver tempo. Foi feito um estudo, acho que 2 anos atrás, um professor americano escreveu um livro sobre as relações sobre a influência da cultura clássica na obra do Dylan, né? Ele faz um comentário muito interessante sobre essa canção Ain't Talking, tentando mostrar referências à Eneida de Virgílio, né, que estariam presentes na letra, mas de toda forma, quer dizer, independente desse estudo, que eu, na verdade, não tive a oportunidade ainda de conhecer, a gente percebe que é uma canção, quer dizer, ela, com uma sonoridade, poderia ser uma canção do século XVIII, né? Quer dizer, esse viajante, inclusive pelo próprio vocabulário, né? Esse viajante que está abandonando o jardim, passando pela fonte de cristal, e a canção toda se desenrola
dessa forma, né? Fala em fim do mundo, fala em luto, fala, né, heart burning, coração queimando, quer dizer, essa personagem que, na verdade, nesse disco, aliás, chamado Modern Times, essa personagem que, na verdade, poderia ser um andarilho do século passado, né? Então, de alguma maneira, nós temos aqui também uma certa dialética em ação, né? Quer dizer, aquele trovador antigo do primeiro disco, ele vai dar lugar a um roqueiro muito interessado, quer dizer, totalmente imerso no tempo contemporâneo, né? Inclusive pelo ritmo frenético das canções, a gente percebe muito isso, não apenas na It's Alright Ma, que eu mostrei para vocês, mas outras canções, como a própria Like a Rolling Stone, e Subterranean Homesick Blues, Ballad of a Teen Man. Todas as canções daquele período, então, tem essa marca do ritmo frenético da contemporaneidade, ao mesmo tempo, essa tentativa de dar conta desse ritmo através de uma linguagem muito elaborada, muito sofisticada, e que lida com esses elementos típicos da lírica moderna e contemporânea, né? De categorias negativas, de negação da realidade palpável. Isso depois, então, dá lugar ao que nós vimos na All the Tired Horses, né? Que é uma espécie, quer dizer, seria um autorretrato em que o compositor, na verdade, o artista, se distancia o máximo possível de si mesmo, né? Se distancia o máximo possível daquelas que seriam as suas marcas registradas. E nesse último momento, no Ain't Talk, nesse disco de 2006, no Modern Times, há uma espécie de retorno ao passado, mas também sob uma outra roupagem, porque, de certa maneira, incorporando elementos também, como a elaboração sofisticada da linguagem, que estavam presentes ali nos discos de rock da década de 60, e além disso, também, quer dizer, esses discos se caracterizam também por misturarem, por passearem por diversos estilos, né? Os discos dos anos 2000, tanto Modern Times quanto Love and Fifth, Time Out of Mind, quer dizer, são discos, então, em que há blues, há jazz, há rock, há o próprio folk, numa mistura, digamos, mais heterogênea, né? Bom, voltando um pouco, então, à questão teórica das máscaras, como tratado pelo Hamburger e outros, o que a gente teria, então, o que a gente teria como... O que essas mudanças projetariam, então, e onde estaria aqui a relação com as máscaras poéticas, né? A primeira questão, quer dizer, até para recuperar a citação do Dylan, né, que eu estou usando a minha máscara de Bob Dylan, a primeira questão que eu gostaria de colocar é que, na verdade, a máscara seria um simulacro, até separei essa frase, né? Um simulacro mais real do que aquela verdade que ela, a princípio, esconde. Ou seja, a máscara revela muito mais do que a identidade, do que a face verdadeira revelaria em termos de identidade. Bom, como que isso acontece, né? Se nós pensarmos nas máscaras clássicas do teatro, né, da tragédia e da comédia, e lembrarmos que, na verdade, o conceito das máscaras clássicas não se trata exatamente de esconder, mas se trata justamente de colocar ênfase em algo que já está presente. Quer dizer, a máscara da tragédia, né, ela, na verdade, evidencia ou enfatiza o sentimento de dor que já está presente naquela entidade ou no sujeito que utiliza a máscara. E a máscara da comédia, da mesma forma, enfatizaria, então, o riso, né, que, na verdade, também está presente naquela entidade que utiliza a máscara, mas
a máscara, de certa forma, enfatiza, então, e expressa com mais clareza algo que, na verdade, está presente. Isso, inclusive, eu vou recorrer até uma citação do Dylan aqui, há um livro chamado Alias Bob Dylan, de um estudioso canadense, Stephen Scobie, em que ele justamente destaca essa questão das máscaras na obra do Dylan, e ele recupera um episódio que foi que ocorrido durante a turnê de 1975, a Rolling Thunder Review. Nessa turnê, o Dylan ele ia ao palco com uma máscara de verdade, quer dizer, agora não mais a máscara apenas mencionada de Bob Dylan, mas ele ia ao palco, né, com uma máscara. Essas cenas fizeram parte do filme que ele realizou na época, Reinaldo e Clara. E ao ser perguntado sobre a questão da máscara, o Dylan diz o seguinte: a máscara nesse filme não é utilizada para esconder o sujeito interior, ela é utilizada para mostrar o sujeito interior. A máscara é mais real do que a face. Ela não está escondendo nada. Bom, então, o que nós teríamos aqui, né? Retomando, então, o percurso dado nas canções, em que nós temos uma carreira com momentos muito diferentes, cada qual projetando uma persona diferente. Que verdade seria essa? Que verdade seria essa mais real do que a verdade interior que essas máscaras projetariam? Bom, seria justamente a multiplicidade do eu, né? Para recuperarmos aí o conceito kantiano, né, do eu como um prefixo vazio. Quer dizer, o eu seria, então, esse prefixo vazio, onde tudo pode se projetar, né? Até vou fazer uma citação aqui do Hamburger, em que ele recupera um comentário do poeta Paul Valéry, em que ele diz o seguinte, né? O eu talvez não seja mais do que uma ideia convencional, Valéry escreveu, tão vazio quanto o verbo ser. Então, de certa forma, quer dizer, esse conceito com o qual a lírica, né, a poesia, certamente não concorda, né, quer dizer, a lírica moderna não assinaria embaixo, de que o eu é a sede de uma verdade imutável, esse conceito, então, ele está sendo transgredido ou combatido justamente a partir da projeção de máscaras diversas, que projetaria, então, uma verdade maior. Que verdade é essa? De que nós somos irremediavelmente múltiplos, né? Quer dizer, de que o eu ele só existiria, então, como uma potência na qual podem se projetar personalidades múltiplas, para ficar com o termo do Hamburger, ou a própria característica, a própria imanência mutável do sujeito, né? Quer dizer, essa seria uma imanência de cada um de nós, né? De que a identidade só existe enquanto projeção múltipla, instável, e não necessariamente idêntica a ela mesma no decorrer do tempo. Na questão, para finalizar agora e abrir para vocês para perguntas, né? Uma questão que me chama bastante atenção no Dylan é como essa projeção dessa máscara se dá não necessariamente a partir de uma formulação específica da linguagem, ainda que isso também aconteça, né? No ano agora de 2018, Dylan... de 2020, 2020 de fato é um ano para quase que ser esquecido, né? Mas uma das coisas boas que aconteceu em 2020 é que o Dylan lança um disco novo, e uma das canções do disco se chama I Contain Multitudes, que é um título retirado de um poema do Walt Whitman. Quer dizer, eu contenho multidões, né? Poderíamos lembrar do nosso poeta Mário de Andrade, né? Que tem aquele verso, eu sou 300, sou 350. Então, quer dizer,
essa canção que projeta essa ideia, ou que, quer dizer, explicita essa ideia a partir de uma formulação da linguagem, também uma forma interessante de tratar a questão das máscaras, mas o que me parece a forma mais interessante, mais sofisticada, que eu acho que o Dylan realiza com muita maestria, é utilizar a própria forma da canção como máscara, né? O Hamburger cita o poeta Hofmannsthal, que tinha essa frase, né? A forma é a máscara, a forma poética é a própria máscara, sob a qual o poeta se revela. E no caso do Dylan, eu acho que a partir desses, quer dizer, eu poderia ter dado outros exemplos, né? Essas escolhas são sempre um tanto aleatórias, mas eu acho que cada um desses períodos aqui que nós vimos exemplificados, né, a partir dessas canções, eles mostram o uso de uma forma musical e também da linguagem, né? A canção ela é esse objeto múltiplo em que melodia, harmonia, ritmo, linguagem verbal e performance se misturam, né? Mas a gente pode ver, então, que a forma dessas canções, né, a maneira como elas se reportam, ora à contemporaneidade, ora ao passado, ora se valendo de formas mais sedimentadas, ora propondo uma nova linguagem, tanto poética quanto musical, essa multiplicidade formal, então, seria, a meu ver, a maneira mais sofisticada que o Dylan encontrou para de fato, projetar, né, e tratar na sua obra disso que o Michael Hamburger reputa como sendo um dos procedimentos mais centrais da poesia contemporânea, que é o uso das máscaras. Eu vou terminar com duas rápidas citações. Uma é uma carta que o Dylan, no período em que ele estava abandonando aí as canções de protesto, sendo muito cobrado por isso, né? Ele escreve uma carta para Broadside Magazine, em que ele diz o seguinte: longe, longe, para longe vão todos vocês demônios, e apenas deixem-me ser eu, humano eu, implacável eu, selvagem eu, gentil eu, todos os tipos de eu. Essa carta, ela de maneira prenuncia, né, o que viria pela frente, que é esse artista, quer dizer, quase que obcecado, né, por essa liberdade citada pelo Michael Hamburger também, de ocupar algum outro corpo, né? A liberdade de ocupar algum outro corpo. E, de certa maneira, concluindo agora de verdade, a verdade que me parece que esse procedimento projeta é a seguinte, né? Eu vou terminar recorrendo a um filósofo da minha predileção, que é o Martin Heidegger, e que escreveu muito sobre poesia também, né? E num texto dele já tardio, né, a origem da obra de arte, ele vai dizer que a poesia, vai definir a poesia da seguinte forma, né? Poesia, dizer do desvelamento aquilo que ele é. Então, esse procedimento formal do Dylan e de tantos outros grandes poetas do século XX, e agora já do XXI, de desvelar-se em diferentes identidades, de projetar diferentes máscaras, me parece bastante, como eu diria, eficaz para desvelar uma verdade que, no caso, seria comum a todos nós, né? Eu agradeço a paciência de todos, aos que conseguiram permanecer conosco até agora, e vamos abrir aí para perguntas. Fiquem aí à vontade. Rodrigo, Patrícia. Muito obrigada, Fernando. Foi maravilhosa essa fala, muito boa. Acho que bem importante para a gente pensar várias questões da poesia, sobretudo quem estuda, né?
a poesia a partir da teoria aí, dessa poesia moderna, poesia contemporânea. Então, gente, está aberto, a gente vai ver aí, vocês podem escrever no chat, que a gente consegue colher algumas perguntas, né? Se forem muitas, infelizmente, a gente não consegue responder a todas, já estão aqui, estamos a 1 hora já de live, então a gente tem só mais alguns minutinhos mesmo para que o Fernando possa responder, mas assim, estamos ainda... Eu vou fazer uma aqui, tá? Uma colocação, na verdade, Fernando, para dar tempo do pessoal ir escrevendo e o Rodrigo poder também me ajudar a colher algumas coisas ali para a gente ver do pessoal também, o que eles vão trazer de comentários e tudo. Você falou muito sobre essa questão da máscara, é muito importante. Inclusive, na minha pesquisa, que é sobre poetas portugueses de agora, né, do século XXI, já poetas que começaram a escrever na década de 90, né, a última década do século XX, vem escrevendo até aqui, são poetas relativamente jovens, né, aí entre 40 e 50 anos de idade, que tem toda uma questão com a música também. E aí tem uma questão com a máscara, que inclusive amanhã eu vou falar um pouco assim, meio brevemente, né? Mas de certa forma faz parte também do que eu tenho pesquisado. E aí uma coisa assim que eu fico pensando muito, até porque são poetas que são fãs de Bob Dylan, são fãs de vários músicos, tanto da música pop quanto da música erudita, e trazem isso para a poesia, sabe? Traz uma questão até assim com uma certa falta da música, porque eles são poetas que não são músicos, são poetas que são estritamente do impresso, né, que publicam em livro e que tem até um pouco de ressentimento por não serem um trovador, por não terem essa coisa da música e entendem sim a canção como uma poesia, né, autêntica, enfim. Mas a questão a questão da voz e a questão da letra, né? A gente sabe que teve toda uma polêmica quando Bob Dylan foi indicado ao Nobel, né? Aliás, foi premiado mesmo pelo Nobel de Literatura. Mas a minha pergunta é a seguinte: tem toda uma tradição da poesia moderna e contemporânea que ela às vezes passa até por uma separação mesmo, né? Intencional em relação ao que a gente chamaria de a música, embora lírica, o próprio termo lírico, né? Tem essa ligação umbilical com a música, mas a gente sabe, por exemplo, no Brasil, o caso do João Cabral de Melo Neto, né, que tem todo aquele mito em torno, que ele criou em torno de si, desse afastamento, né, que ele buscava em relação à ideia, uma certa ideia de música. Embora a gente saiba que se a gente for pegar os versos dele em várias formas, está lá a musicalidade própria de um poema, por exemplo, um poema escrito, que poderia talvez até, e foi musicado, né, muita coisa dele foi musicado, inclusive por músicos, por compositores. Mas a questão é a seguinte: a questão dessa identidade, quando a gente tem uma poesia que é cantada, ela te parece mais problemática, assim, para a crítica mesmo, para esse leitor que vai problematizar essa questão da identidade, a questão também da máscara, do que quando a gente tem uma poesia moderna e contemporânea que é estritamente do impresso? Sabe, essa questão, assim, esse problema relacionado, porque, assim, dá aquela ideia que quando é cantado, é o que o cara está sentindo mesmo, ali é o poeta, aquela ideia de que a canção seria até uma arte mais primitiva, né, que ainda se tem, eu sei que é uma espécie de senso comum mesmo, mas eu queria saber o que você pensa nessa diferença, porque aqui eu não estou colocando Bob Dylan em nenhum tipo de hierarquia, nem acima e nem abaixo, né, de poetas, como você citou vários aí, né, da tradição do impresso também, né, da poesia moderna, e também eu poderia citar alguns da poesia atual mesmo aqui, contemporânea. É mais essa questão da letra e da voz, essa problemática, quando a gente pega a questão do falar, né, do cantar, né, tem toda essa questão com o talking, né, com o falar, com o vocalizar, né, essa vocalização, ela impõe um problema maior, porque o poeta talvez ofereceria muito mais o corpo dele, a performance de palco, e aí há aquela confusão, né, entre o homem que está ali diante dos nossos olhos e aquele que ele está cantando, que ele está, de certa forma, falando, né? Não sei se eu fui clara. Ok. Não, obrigado. Sim, claro. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Eu não sei se você é capaz de responder assim. Ah, eu acredito, sim, com certeza eu vejo que existe, quer dizer, podem existir muitas diferenças, né? Quer dizer, pensando agora, eu diria que uma coisa que me ocorreu enquanto você fazia a pergunta, né? Nós estamos acostumados, por exemplo, a ler os poemas de um determinado poeta, né? E aí você escuta eventualmente o poeta declamando os seus poemas
aí já é uma outra performance que a voz entra na equação, né? Eu não sei se, obviamente, o que me vem à cabeça de início é o Drummond, né? O poeta que eu trabalhei no doutorado, e que, de fato, a experiência de ouvir o Drummond declamando seus poemas é muito interessante, porque aí, assim, ele definitivamente não é um bom declamador, não declama bem, quer dizer, não tem aquela impostação que a gente poderia esperar, né, de um grande declamador, mas ele, na verdade, é o melhor declamador que os poemas dele poderiam ter, né? Porque nada menos drummondiano do que, no caso, um declamador que impostasse a voz e tivesse assim, e se valesse assim de altíssimos recursos da oratória, né, para declamar um poema como é agora José, por exemplo, quer dizer, nada mais esquisito, né? No caso da comparação específica entre o cantor, né? Eu até me corrijo, não é estritamente do impresso, né? Porque se o poeta declama, ele quer essa voz, né? Não, sim, mas é como você. Então, voltando, né? Quer dizer, como você disse, no caso específico também digamos, poderíamos pensar, né? No músico e no poeta, quer dizer, no cantor e no poeta, né? Então, quer dizer, o que você, de certa forma, colocou é que, a princípio, nós esperaríamos, né, pelo fato da presença física do cantor, do compositor, enunciando a sua própria obra, nós, eventualmente, como você disse, teríamos, até pela presença corporal, nós teríamos, então, mais elementos que, de certa maneira, nos impelem a dizer que a gente está ouvindo o cidadão Bob Dylan ou o cidadão Chico Buarque enunciando algo que é a respeito de si próprio, né? E no texto impresso haveria, então, um certo distanciamento, quer dizer, dado pelo fato de que somos nós, de certa forma, executarmos a performance, ainda que seja uma performance silenciosa, apenas da leitura. Quer dizer, nós estamos lendo sem a presença, né, sem a presença corpórea do autor, né? É um fenômeno, de fato, acho que muito pessoal também, né? Acho que muito pessoal, acho que vai variar também de pessoa para pessoa, quer dizer, como que a gente, então, se relaciona com essa presença, né? O Dylan, o que eu posso dizer é que o Dylan sempre se incomodou muito com isso. Ele dava exemplos, quer dizer, ao fazer uma música, por exemplo, ele tem esse disco Blood on the Tracks, que é sabidamente inspirado na separação, no divórcio dele da ex-mulher, né, da Sarah Dylan, mas ele se incomodava muito com perguntas diretas. Então, isso aqui é sobre a sua vida, pessoal. Ele costumava dizer, ninguém pergunta isso para o Elvis Presley, ninguém pergunta isso para o Paul McCartney, por que vocês estão me perguntando isso aqui é sobre a minha vida? Né? Então, ele sempre se incomodou bastante com isso. Talvez a questão seja que não necessariamente o suporte, quer dizer, talvez alguns autores, então, projetem essa espécie de autenticidade, assim, de uma forma mais contundente, né? Que levasse o público, então, a interpretar aquilo como sendo uma coisa confessional e tal. Eu acho que os grandes poetas, né, atuam sempre nessa linha tênue entre a verdade de si mesmo e a encenação de um outro, né? Isso acho que é interessante para que a gente, tanto os ouvintes da boa música quanto os leitores da boa poesia, tenham isso sempre em mente. Sim, sim. E durante a sua fala eu me lembrei muito daquele livro do Paul Ricoeur, né? Aquela visão fenomenológica, né, do si mesmo como um outro, né? Então essa questão da identidade problematizada sempre, porque nunca é possível, até por conta da questão narrativa mesmo, da questão histórica, né? Assim, minimamente você histórica eu digo assim, porque o próprio discurso tem a sua sequência, né? Então a própria linguagem, ela tem uma certa sequência e ali o eu vai se perdendo também nessa passagem, né? Esse eu no sentido dessa autenticidade, dessa identidade, né? Desse idem. Então, muito interessante. Mas tem mais uma pergunta aqui que o Rodrigo vai colocar, tá? Na tela para você responder. Da Maíra Tavares. Boa noite, parabenizo o Fernando pela apresentação. Fernando, gostaria de saber se em seus outros trabalhos você também pesquisa perspectivas relacionadas à canção, linguagem sonora e poética.
Na verdade, a minha tese de doutorado é um estudo, né, comparado entre a obra do Drummond e do Dylan, e de fato, quer dizer, o meu primeiro capítulo gira em torno dessa comparação, né, entre o universo da canção e o universo da poesia, como tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, naquele período ali da década de 60, principalmente, começam a haver esses intercâmbios mais intensos, né, entre o mundo da literatura e o mundo da canção popular. No Brasil, acredito até mais intenso, né? A gente teve, tanto na década de 60 quanto na década de 70, quer dizer, vários compositores que eram também poetas, né? A gente pode pensar o próprio Antônio Cícero, por exemplo, que é um filósofo, poeta, compositor de canções, o próprio Chico, Caetano, que são também escritores e conhecedores, né, da poesia, profundos conhecedores, na verdade, eu acho, da poesia brasileira e também portuguesa, né, e também de outros países, claro. E nos Estados Unidos houve também esse intercâmbio a partir dos Beats, né? O Dylan era muito próximo ao Jack Kerouac, ao Allen Ginsberg, ao Corso e outros poetas daquela geração, e depois também se torna um leitor dos franceses, né? François Villon, o próprio Baudelaire, Rimbaud. Então, mas na verdade, assim, o meu trabalho com poesia, sobre essa relação entre poesia e canção popular, se iniciou na tese mesmo de doutorado. Antes disso, eu ainda não havia trabalhado com o tema, e claro que atualmente, quer dizer, o tema me interessa muito, e eu tenho alguns artigos já publicados e outros a desenvolver sobre o assunto. Acredito que é um tema que eu não pretendo abandonar mais. Pretendo trabalhar com ele pelos anos que se seguem aí. Obrigada, Maíra. Obrigada, Fernando. Mais alguma coisa, Rodrigo, que você viu? Eu procurei aqui, agora aqui pelo chat, não vi. Não teve mais, né? Pois é, gente, olha, queria agradecer a todo mundo e especialmente ao Fernando, viu, Fernando, por disponibilizar seu tempo para a gente. Foi uma fala muito boa, assim, a gente vai pensar muito ainda. Amanhã, inclusive, quando eu estiver preparando, terminando de preparar a minha, vou pensar em algumas coisas que você falou aí sobre essa questão da máscara, porque de fato tem um pouco a ver, tá? E até falei que são poetas fãs, mas não somente fãs de música, eles entendem a música, esses que eu pesquiso, como algo que faz parte de sua formação poética, sabe? Então, assim, esse contato, né, com a cultura musical e também nessa cultura pop, eu digo pop, assim, como um caldeirãozão, né, pós-punk, rock, e os vários estilos aí, né, os vários espectros aí dentro do rock, como algo que está no mesmo patamar dessa tradição canônica, sabe? Em termos de manancial formativo mesmo do poeta. Tá? Então, é uma coisa. Já é também uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tem no Brasil, por exemplo, poetas que têm vergonha de dizer que gostam de música, se a gente fosse estudar poesia contemporânea, vira um tabu, né? Tem um certo tabu, não de todo mundo, mas de alguns aí, até por conta dessa tradição cabralina que a gente tem aqui e tal. Então, quero te agradecer, foi assim, muito bom. E espero que a gente se encontre em outros momentos também, pessoalmente. Não te conhecemos pessoalmente ainda, então espero que em outros momentos a gente possa fazer alguma coisa juntos novamente, tá? Gente, muito obrigada a todos, tá? O Fernando vai falar, estou aqui te atropelando. Rapidamente, não, só te agradecer novamente, Patrícia, e agradecer novamente a Silvana, de quem eu também estou com Ela está saudade. aí. Faz tempo que a gente não se vê, espero que a gente possa se ver em breve, espero que possa conhecê-la também pessoalmente em breve. E agradecer aí a oportunidade, a paciência do pessoal que está com a gente até agora. Boa semana para todo mundo e espero poder assistir você amanhã e os outros colegas que vão falar no decorrer da semana. Vai ser uma honra. Muito obrigada, gente. Amanhã tem mais, então, no mesmo horário, tá ok? Muito obrigada, boa noite. É isso aí, Rodrigo, acho que